eu não coloquei o nome dele, nem precisava. Você deu datas, Amber Heard. Você foi muito claro no seu editorial, que foi muito mal escrito, por sinal. Eu já li resenhas de filmes que tinham mais profundidade do que aquilo. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje eu estou aqui em mais um episódio do Gustavo Report. Nós estamos na saga Johnny Depp vs Amber Heard, e esse é o 10º episódio, é o veredito. Eu vou contar tudo como aconteceu pra vocês. Eu tive a impressão no episódio anterior, muitas pessoas acharam que era o fim da saga ali, que a gente só ia se ver depois, no caso Johnny Depp na biografia da Amber Heard, que vai sair essa semana, não se preocupe. Mas não, eu vou dar continuidade e o veredito era muito importante, eu não posso deixar de trazer e nem deixar de comentar as minhas observações relacionadas ao veredito e outras coisas também. E para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou psicanalista. Eu percebi que muitas pessoas também estavam tendo essa dúvida nos comentários: qual é a sua profissão, o que você faz? Mas eu sou psicanalista. E normalmente nos casos, todas as histórias que eu trago, eu faço uma análise no final de cada episódio, exceto nas séries, nas minisséries, que eu só faço uma análise específica ao fim da história, que são minisséries que são contadas em mais de um episódio, como As Mulheres do Presidente, a história da Annabelle, falsedeira, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente e por aí vai. Então, se você chegou agora, esbarrou no meu trabalho, não me conhece, saiba que eu cobri todo o julgamento, todo o desenvolvimento e também trouxe tudo que aconteceu anteriormente. Então você pode se encontrar na playlist da saga do Johnny Depp vs Amber Heard. São 10 episódios que destrincham os testemunhos, as evidências, as provas, tudo que foi apresentado. Então eu mostro o que cada lado argumentou, o que cada lado apresentou. Não é uma apresentação parcial, eu trouxe tudo o que aconteceu exatamente como aconteceu e você pode tirar suas próprias dúvidas nesses episódios. E hoje nós chegamos finalmente no tão famoso veredito. E antes de dar continuidade, eu quero agradecer as pessoas que contribuíram pelo Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu sou muito grato a essas pessoas. Quero agradecer a Bebeta Oliver, a Wanda Souza, a Ângela Carmen Mader Nobre Machado, ela já doou várias vezes, a Camila Fonseca, a Carla Moraes, que também doa desde o começo, a Elisângela Correia, a Fernanda Costa, a Maria das Dores, que também já doou várias vezes, a Nívia Souza da Silva, que também já é frequente aqui do canal, a Rejane Evangelista, a Solange Davi, a Juliara Pires Montagna, que fez transferência pelo Pix, a Edna Dário Gomes, e dando continuidade a quem doou pelo Pix, temos a Maria Célia Veloso, a Maria Varelas, a Simone Marcílio e a Daniele Carvalho de Jesus dos Santos. Eu agradeço demais a contribuição de vocês, é muito carinho e eu agradeço toda essa motivação porque ajuda e fortalece os trabalhos aqui no canal. Lembrando que essa saga do Johnny Depp vs a Amber é exibido dentro da esfera do Gustavo Report. Aqui são atrações específicas mais desse nicho, então nós temos vários casos aqui, tanto no formato minissérie, como o caso da Elizabeth Holmes, o inimaginável golpe no Vale do Silício, as minisséries que eu mencionei anteriormente, e também casos individuais, como o caso da Pam Tommy, o da cachorrinha Ruby, o médico que inseminava as pacientes sem elas saberem. Então tem várias histórias aqui. E aí nós também temos a série Na Mira de Casos Criminais, que é o principal nicho aqui do canal. Então são casos semanais que são exibidos por lá, são histórias fantásticas, como o do Danny Rowley, A Madraça do Mal, Craigslist, Olhos Famintos. E claro, não deixe de conhecer As Mulheres do Presidente, é uma atração sem dúvida que vai te deixar sem fôlego. Você pode encontrar todos esses casos que eu mencionei, as playlists deles aqui fixados no primeiro comentário. Pode ter certeza que você não vai esquecer, As Mulheres do Presidente é uma das atrações mais populares aqui do canal, tem um fandom bem forte, então é uma série muito bacana e tem reviravoltas de histórias de pessoas que não alcançaram a fama, mas de vozes que merecem ser reconhecidas e terem suas histórias contadas. E claro, dando tudo certo, a biografia da Amber Heard vai ser exibida amanhã. Vocês estarão assistindo esse vídeo dando tudo certo na terça-feira e a biografia da Amber sai, no caso, na quarta-feira. Então assim, a biografia dela está explosiva. Eu fiz uma construção no final, numa análise ali, que vocês vão entender como ela chegou ao ponto de fazer aquele artigo assim. Vocês vão ficar chocados com os detalhes. Então, a biografia dela sai amanhã
ao meio-dia, então se prepare, vai ser muito forte. E a gente vai começar agora retomando de onde paramos. Logo depois das declarações finais, a notícia que o Johnny Depp não estaria presente no anúncio do veredito já estava percorrendo. Ele embarcou numa turnê com o Jeff Beck e ele foi visto em palcos, em shows, em pubs, tem sido abraçado, foi no caso, abraçado com muito carinho por onde passou nesse período. E aí, em 31 de maio, o júri do julgamento por difamação do Johnny versus a Amber retomou as deliberações na manhã de terça-feira após um intervalo de 3 dias para o fim de semana do Memorial Day. O painel de 7 pessoas passou apenas 2 horas deliberando na sexta-feira. E eles receberam um conjunto de questões complicadas que determina o resultado do caso de alto perfil. A folha do veredito constava 42 perguntas e o júri tinha que responder antes de dar o veredito final. Havia 24 perguntas sobre as alegações do Johnny Depp e 18 para as reconvenções da Amber. Porém, depois do almoço, veio à tona que o painel de 7 pessoas ficou confuso sobre uma das 8 perguntas que precisaria responder, pois nesse caso determinava se a Amber havia difamado Johnny quando ela escreveu o artigo no Washington Post em 2008, descrevendo-se como uma figura pública que representa a violência doméstica. Essa questão era para concluir se eles acharam a manchete do editorial que dizia "Eu manifestei contra a violência íntima e enfrentei a ira de nossa cultura" como sendo falsa. Então o júri estava questionando se a pergunta estava relacionada a apenas a manchete em si ou a todo o editorial. E a juíza instruiu os jurados a considerar a manchete e não o editorial como um todo. Quando isso se espalhou na imprensa, vários juristas já se manifestaram e eu observei isso à tarde, porque eu terminei de gravar o último episódio ali 10 e pouca da manhã, e então vários juristas já haviam se manifestado que isso era uma inclinação positiva ao Johnny Depp. Vários analistas estavam crendo, embora eles não pudessem afirmar com base apenas em uma pergunta, mas eles acreditavam que isso indicava uma inclinação do júri para o lado do Johnny. Eu, pessoalmente, quando olhei essa questão, também fiquei inclinado a pensar que isso era um sinal favorável, porque a dúvida deles parecia ser persistente às declarações finais da equipe do Johnny Depp. Nesse ponto, muitas pessoas ficaram receosas, temendo que isso fosse um possível revés para quem no caso estava torcendo pelo Johnny. Inclusive pessoas vieram me perguntar isso no Instagram, recebi alguns comentários: nossa, você acha que isso é ruim pra ele e tal? E eu até expliquei, comentei, olha, eu acho que não, a gente não entende a complexidade da cabeça dos jurados e eles podem ter sim dúvidas relacionadas às alegações, a toda essa papelada, essas 24 perguntas, inclusive do Johnny, eu nem estava ciente delas. Acontece que a imprensa fez uma confusão com essa questão da pergunta, porque foi divulgado por aí como se isso fosse um fator decisivo contra o Johnny. Mas aí o júri encerrou o seu segundo dia de deliberações na terça-feira sem um veredito. Eu fiquei sabendo que foi perguntado ao júri se eles queriam ficar até tarde. Não é um costume daquele tribunal ali, mas eles poderiam ficar se quisessem. Mas eles recusaram e falaram: não, a gente quer ir pra casa. Então acaba o mês, entramos no dia 1º e é anunciado que o júri chegou a um veredito. Isso gera toda uma movimentação muito grande. Os advogados, a equipe do Johnny chega, depois a Amber chega e entra com os advogados dela, o que foi uma baita surpresa. Eu pessoalmente achei que ela não estaria presente, considerando que o Johnny não estava. Eu achei que de repente ela poderia se inclinar a tomar a mesma atitude. E então são 4 horas da tarde, o júri está presente e é anunciado que o veredito será liberado. Só que aí de repente a gente tem uma surpresa. O júri é enviado de volta novamente por um aparente erro administrativo. E vale fazer um comentário que esse foi o único dia em que eu realmente pude assistir o julgamento ao vivo, ou seja, o que restou dele, que era o veredito. Então eu estava sentado, eu parei tudo que eu estava fazendo e passei a assistir o julgamento. Acontece que o júri não declarou em seu formulário quantos danos eles estavam concedendo a uma ou ambas as partes. Então a juíza disse a eles que era necessário retornar os formulários. Ela disse especificamente assim: olha, quando você entra com uma declaração difamatória, uma ou mais, você precisa preencher os danos compensatórios. Tem que ser pelo menos $1, até o que você achar que os danos devem ser. E aí, para danos punitivos, você tem que colocar um 0, ou você pode preencher isso também. Só que eu preciso dessas linhas preenchidas. Então, nesse ponto, já começou a correr que o valor da indenização concedida não foi preenchido em um formulário oficial, o que por si só já indicava que o júri decidiu
por uma ou ambas as partes. Depois de uns 15 minutos e aquela tensão no ar, as pessoas que estavam assistindo pelo YouTube, inclusive o canal ali recebeu a maior visualização da vida deles. Foi 3 milhões de pessoas assistindo ao vivo só na plataforma que eu tava, que eu acho que era o Lei Crime TV, sem contar as outras que também faziam a transmissão do julgamento desde o começo, lá em abril. E dessa vez o veredito parece iminente. E a juíza já avisa, olha, eu não vou tolerar manifestação. Ela já passou aquela mensagem de que a ordem tinha que ser mantida no tribunal. E aí ela se dirige a alguém do júri e diz, senhor Forepson, o veredito do júri é unânime? E aí ele diz sim, e ela agradece. E então todos estão sentados, há aquele silêncio. O veredito então começou a ser lido pela jurada número 3. Eu vou começar a reproduzir aqui com exatas palavras o que ela pronunciou. No processo civil número CL 2019-2911, a reclamação do Sr. Depp contra Amber Heard, número 1. Quanto à declaração que aparece online intitulado Amber Heard, eu manifestei contra a violência íntima e enfrentei a ira de nossas culturas. Isso tem que mudar. Na edição online do Washington Post, aspas, me manifestei contra a violência íntima e enfrentei a ira de nossa cultura. Isso tem que mudar. Fecha aspas. Pergunta. O Sr. Depp conseguiu comprovar por um bom conjunto de evidências que a questão da declaração foi feita ou publicada pela Sra. Heard? Resposta, sim. Pergunta. A declaração era sobre o Sr. Depp? Resposta, sim. Pergunta. A declaração era falsa? Resposta, sim. Pergunta. A declaração tem uma implicação difamatória para o Sr. Depp? Resposta, sim. Pergunta. A implicação difamatória foi planejada e intencional da Sra. Heard? Resposta, sim. Pergunta. Devido às circunstâncias em torno da declaração, ela transmitiu uma implicação difamatória para o Sr. Depp? Resposta, sim. Pergunta. Você acha que o Sr. Depp provou por clara e evidência convincente que a Sra. Heard agiu de forma maliciosa? Resposta, sim. 3. Quanto à declaração aparecendo no artigo intitulado O Momento Transformador para Mulheres no Washington Post, edição impressa, e na edição online Amber Heard, falei contra a violência doméstica e enfrentei a ira de nossa cultura, isso tem que mudar. Na edição online do Washington Post, eu tive a rara oportunidade de ver em tempo real como as instituições protegem os homens acusados de violência. Pergunta. Você acha que o Sr. Depp provou todos os elementos para a difamação? Resposta, sim. Pergunta. Você acha que o Sr. Depp comprovou por o maior peso da evidência de que a questão sobre a declaração foi publicada pela Sra. Heard? Resposta, sim. Pergunta. A declaração era sobre o Sr. Depp? Resposta, sim. Pergunta. A declaração era falsa? Resposta, sim. Pergunta. A declaração teve uma implicação difamatória sobre o Sr. Depp? Resposta, sim. Pergunta. A implicação difamatória foi projetada e pretendida pela Sra. Heard? Resposta, sim. Pergunta. Devido em torno da publicação dessa declaração, foi transmitida uma implicação difamatória para o Sr. Depp? Resposta, sim. Pergunta. Você acha que o Sr. Depp provou por clara e provas convincentes que a Sra. Heard agiu com malícia? Resposta, sim. Contra Amber Heard, nós, o júri, concedemos danos compensatórios no valor de 10 milhões. Contra Amber Heard, nós, o júri, concedemos danos punitivos no valor de 5 milhões de dólares. No número do processo civil CL 2019-2911, a Sra. Heard acusa o Sr. Depp 1. Quanto a essa afirmação aparecendo em 8 de abril de 2020 na edição online do Today Mail, Amber Heard e seus amigos da mídia usam falsas alegações de violência íntima como espada e escudo, dependendo de suas necessidades. Eles selecionaram alguns de seus boatos íntimos com fatos infligindo-os ao público e ao Sr. Depp. Pergunta. Você acha que a Sra. Heard comprovou todos os elementos de difamação?
Resposta: não. 2. Quanto a essa declaração em 27 de abril de 2020 na edição online do The Daily Mail, muito simplesmente isso foi uma emboscada, uma farsa. Eles emboscaram o Sr. Depp ligando para a polícia, mas a primeira tentativa não deu certo. Os oficiais vieram para a cobertura minuciosamente pesquisando e entrevistando, e foram embora depois de não ver nenhum dano ao rosto ou propriedade. Então, Amber e os amigos dela derramaram um pouco de vinho e bagunçaram o lugar. Fizeram suas histórias direto para um advogado e publicitário. E em seguida, fizeram uma chamada para o 911. Pergunta: você acha que a senhorita Heard provou todos os elementos de difamação? Resposta: sim. Pergunta: a senhorita Heard provou por um bom conjunto de evidências a questão de que o Sr. Wadman, enquanto atuava como agente do Sr. Depp, publicou a declaração? Resposta: sim. Pergunta: a declaração era sobre a senhorita Heard? Resposta: sim. Pergunta: a declaração foi vista por alguém além da senhorita Heard? Resposta: sim. Pergunta: a declaração era falsa? Resposta: sim. Pergunta: você acha que a senhorita Heard provou por evidências claras e convincentes que a declaração do Sr. Wadman foi feita de forma maliciosa? Resposta: sim. 3. Quanto a essa afirmação aparecendo na edição online do The Daily Mail, nós chegamos ao fim dos boatos da senhorita Heard contra o Johnny Depp. Pergunta: você acha que a senhorita Heard provou todos os elementos de difamação? Resposta: não. Contra Johnny Depp II, nós do júri concedemos danos compensatórios no valor de 2 milhões de dólares. Contra Johnny Depp II, nós do júri concedemos danos punitivos no valor de 0 dólares. Depois, os jurados confirmam a unanimidade do veredito e então a juíza agradece o serviço público de todos eles. Aí a juíza Penny informa ao tribunal que a lei estadual limita os danos punitivos a 350 mil dólares, o que significa que o Johnny vai receber um total de um pouco mais de 10 milhões de dólares, subtraindo o prêmio da Amber do total do Johnny. A estrela de Pirata do Caribe deixa o caso com um pouco mais de 8 milhões de dólares. Os fãs do Johnny Depp se reuniram do lado de fora do tribunal para cumprimentar sua equipe jurídica, enquanto os advogados do Johnny eram ovacionados. Os advogados da Amber deixaram o tribunal sem fazer comentários à imprensa. E aí a Camille e o Ben, eles sobem ao pódio e a Camille começa abrindo, dizendo: olá pessoal, o veredito de hoje confirma o que nós dissemos desde o início, que as alegações contra Johnny Depp são difamatórias e não suportadas por qualquer evidência. Estamos gratos, tão gratos ao júri por suas cuidadosas deliberações, ao juiz e à equipe do tribunal que dedicaram uma enorme quantidade de tempo e recursos a este caso. Aí depois vem o Ben e ele diz: nosso sistema judicial baseia-se no direito de cada pessoa a ter seu caso ouvido e ficamos muito honrados em ajudar o Sr. Depp a garantir que seu caso foi bastante considerado durante todo o julgamento. Também estamos muito satisfeitos que o julgamento tenha repercutido para tantas pessoas no público que valorizam a verdade e a justiça. Agora que o júri chegou ao seu veredito conclusivo, é a hora de virar a página e olhar para o futuro. Obrigado a todos e muito obrigado ao júri. E a Camille também diz obrigada. E então eles saem e os fãs do Johnny começam a gritar e ovacionar novamente. Rapidamente a repercussão tomou conta das mídias sociais, enquanto as pessoas comemoravam de um lado, a mídia entrava em desespero do outro. Foi engraçado que até o Comitê Judiciário Republicano da Câmara pareceu comemorar a vitória do Johnny Depp na quarta-feira, quando eles tuitaram um gif do Capitão Jack Sparrow do Piratas do Caribe logo após o anúncio do veredito. Não demorou muito para Amber Heard postar uma declaração no seu Instagram. Ela colocou assim: a decepção que sinto hoje está além das palavras. Estou de coração partido, que as montanhas de provas ainda não foram suficientes para enfrentar o poder, a influência e o prestígio desproporcionais do meu ex-marido. Estou ainda mais decepcionada com o que esse veredito significa para todas as outras mulheres. É um retrocesso.
Isso volta o relógio para um tempo quando uma mulher que não se calasse e se posicionasse poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Retrocede a ideia de que mulheres falando sobre violência doméstica devem ser levadas a sério. Eu acredito que os advogados do Johnny conseguiram fazer com que o júri deixasse passar a questão central de liberdade de expressão e ignorassem a evidência que foi tão conclusiva que nos levou à vitória no Reino Unido. Estou triste por ter perdido este caso, mas estou mais triste ainda por parecer que perdi um direito que achei que tinha como americana: falar de modo livre e abertamente. E aí nós temos também a declaração vitoriosa do Johnny Depp, que também foi postada em seu Instagram e foi curtida por inúmeras celebridades, incluindo Jennifer Aniston. Antes que eu esqueça também, eu fui dar uma olhada em quem curtiu o post da Amber e o colega dela, o Jason Momoa, do Aquaman, estava lá como apoio. Já a declaração do Johnny, em um tom bem diferente, celebrou o veredito. E ele colocou assim: há 6 anos, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muito e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim, foram mudadas para sempre. Tudo em um piscar de olhos. Alegações falsas, muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. A acusação viajou ao redor do mundo 2 vezes em um nanosegundo e teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira. E 6 anos depois, o júri me deu a minha vida de volta. E recebo isso com verdadeira humildade. Minha decisão de prosseguir com este caso, sabendo muito bem a altura dos obstáculos legais que eu enfrentaria e o inevitável espetáculo mundial em minha vida, só foi tomada após a considerável reflexão. Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso e pelo colossal apoio e bondade de todo o mundo. Espero que a minha busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros, homens ou mulheres, que se encontraram na minha situação. E que aqueles que os apoiam nunca desistam. Também espero que a posição agora volte a ser inocente até que se prove a culpa, tanto nos tribunais quanto na mídia. Desejo reconhecer o nobre trabalho da juíza, dos jurados e da equipe do tribunal, que sacrificaram seu próprio tempo para chegar a este ponto. E a minha equipe jurídica, diligente e inabalável, que fez um trabalho extraordinário ao me ajudar a compartilhar a verdade. O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou. A verdade nunca perece. Uma fonte familiarizada com a estratégia legal da Amber Heard disse ao Post que acreditava que a advogada da Amber, a Elaine, estava confiante demais. Ela disse assim: desde o início, a Elaine estava muito, mas muito confiante. Eles pensaram que aquelas mensagens violentas que o Johnny trocou com um amigo falando sobre a Amber e aquela gravação dele batendo os armários era suficiente para provar o caso. E eles estavam completamente conscientes, acreditando que iriam levar o julgamento de lavada. E erraram muito. E sua equipe foi derrotada, disse essa fonte. Aí o Washington Post, silenciosamente na quinta-feira, adicionou uma nota detalhada do editor à versão online do editorial de 2008. E aí o novo adendo detalha como o júri da Virgínia na terça-feira considerou a Amber responsável por 3 acusações decorrentes de suas alegações de violência e etc. E eles ainda colocaram que o Johnny alegou serem falsas e difamatórias. Outras coisas já aconteceram depois disso, inclusive com a Elaine, vocês vão ficar perplexos, mas isso eu vou deixar para outro episódio, porque eu já quero entrar aqui na minha análise. E a primeira coisa que eu tenho para dizer é, graças a Deus que esse veredito foi favorável ao Johnny Depp. Eu estava bastante apreensivo para ver o resultado e pessoalmente eu já estava acreditando que ele poderia ter uma vitória bastante significativa, e é interessante como o veredito do júri é parecido com o meu, que eu proferi no
no episódio anterior, porque eles também consideraram tudo aquilo que eu disse que foi provado aqui, que se encaixava com a questão da malícia da Amber. E isso foi um detalhe que chocou os juristas, que chocou a mídia, porque muitos juristas que vieram à tona pela mídia já estavam dizendo que de repente o Johnny conseguiria vencer o processo de difamação, mas nenhum deles esperava a questão da malícia, que é muito difícil de provar nos Estados Unidos. Você precisa ter uma série de provas para realmente colocar que aquele indivíduo fez isso com maldade, não apenas por um deslize. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui ver ao vivo, porque a gente estava editando esse episódio que tinha que ir ao ar para vocês, o anterior. E aí eu dei de abrir o Instagram e eu vi alguém anunciando que o veredito ia ser anunciado. Então eu fui rapidamente pro YouTube e aí eu conferi tudo aquilo, assim, foi muito bom, foi muito legal. Sabe, quando a gente olha toda a jornada, quando eu olho toda a jornada, que eu não peguei esse caso acreditando no Johnny Depp ou então dando força absoluta para Amber, eu entrei aqui porque eu queria realmente ver os fatos quando eu assumi a responsabilidade de pegar toda essa história. E foi um processo gradativo baseado nos fatos, inclusive qualquer pessoa que vier discutir comigo, como tem acontecido ao telefone esses dias com os parentes, eu já venho dizendo, não, isso que você leu na mídia não é verdade, o que aconteceu foi isso. Eu vi as provas, eu acompanhei o julgamento, né, eu estou embasado nas evidências para poder comentar e discutir com alguém esse caso. E uma das coisas mais importantes foi que esse caso deixou de ser apenas sobre o Johnny Depp e tomou rumos ainda maiores quando começou a tocar em assuntos que muitas pessoas tinham consciência, mas ninguém conseguiu uma abertura para falar. A acusação sem provas e a questão da violência doméstica masculina. A maior parte das pessoas que vieram em apoio ao Johnny Depp não eram fãs, mas também eram vítimas e sobreviventes. O Johnny Depp não foi reconhecido como um homem, o Johnny Depp foi reconhecido como uma outra vítima. A Amber Heard rapidamente foi identificada como agressora, não como mulher. O desespero da mídia começou quando eles perceberam isso. Só a mídia e os impostores saíram alegando por aí, isso vai prejudicar as mulheres. Esse caso não vai prejudicar as mulheres. Esse caso está abrindo uma porta para as vítimas, sejam elas homens, mulheres, idosos e menores. Quando você é condicionado a olhar para o mundo cheio de categorias, se a vítima não estiver na sua categoria, você não vai lhe dar a mão e vai acabar fortalecendo o agressor. Aí a gente entra nessa questão da declaração da Amber sobre liberdade de expressão. A Amber Heard é uma mentirosa, uma mitomaníaca. Quando ela diz, esse caso é sobre liberdade de expressão, ela continua mentindo na cara de todo mundo e tentando afundar a Constituição americana junto com ela. Liberdade de expressão está relacionado à opinião, crença, valores, conceitos. Não tem nada a ver com acusar alguém das mais terríveis ações sem provas. A equipe dela continua insinuando, mas eu não coloquei o nome dele, nem precisava. Você deu datas, Amber Heard. Você foi muito claro no seu editorial, que foi muito mal escrito, por sinal. Eu já li resenhas de filmes que tinham mais profundidade do que aquilo. Enfrentei a ira de nossa cultura e isso tem que mudar. Ela se mostra não apenas ardilosa, mas também como uma fraude em pessoa. Não há verdade em suas palavras. Eu vou contar a minha história com esse julgamento. Eu resisti a pegar esse caso no começo pela falta de vínculo emocional com qualquer um dos dois. E também teve a questão de eu estar até o pescoço, cobrir esse julgamento adiou todos os meus planos de casos que eu já queria trazer, acabaram sendo jogados para frente porque ou eu faço um ou eu faço o outro. E talvez muitas pessoas não estejam cientes do funcionamento do processo, mas todos os casos que eu trago aqui no canal exigem muita leitura, incansáveis horas de pesquisa, checagem dos fatos, organização de roteiros, e às vezes a pesquisa é extraordinária. Extraordinária por quê? Porque ela vai além da leitura. Eu preciso ouvir, porque tem muitas informações que estão disponíveis apenas em áudio. Sim, acredite, nem tudo está documentado em livros, então às vezes são entrevistas que uma vítima deu a algum podcast, deu em algum jornal, alguma entrevista antiga, então você precisa ir lá, conferir aquilo, legendado, porque eu ainda não falo inglês, e a legenda que eu uso é do YouTube, senão eu preciso colocar em um programa específico, então muitas vezes eu preciso traduzir a própria legenda para entender o contexto, porque nem tudo sai assim perfeitamente, é uma pena. Então, tecnicamente, eu só pego histórias que me empolgam, porque isso é o que motiva a leitura do material, e às vezes assim é o que fala, continua porque vale a pena. Porque muitas
muitas vezes a leitura corre de horas, dias e até semanas. Então, se o caso não me chama atenção, dificilmente eu vou pegá-lo, porque o processo de leitura muitas vezes pode ser doloroso. Às vezes você tem que ler muita coisa repetida, muita coisa desnecessária, e tem gente que lê super rápido, infelizmente não é o meu caso, por mais que eu tente. Só que nesse caso, a principal motivação inicial foram os rostinhos, os nomes que eu reconheci, pedindo o caso incessantemente aqui no canal. Esse é o primeiro trabalho aqui do canal extensivo, ou seja, que se passa além de um episódio, que eu realizo por conta de pedidos. Então isso é extraordinário, porque francamente, inicialmente eu só peguei porque eu realmente queria fazer algo que agradasse as pessoas aqui do canal que estavam pedindo carinhosamente. Eu recebia mensagens aqui o tempo todo, pessoas me contataram no Instagram, até no canal de cortes tinha gente pedindo o caso do Johnny Depp. Então realmente eu vi que valia a pena, já que eu não estava por dentro do que estava acontecendo dentro do caso, eu entendi que era importante para as pessoas que estavam me solicitando. E aí eu fiz aquela enquete na comunidade, quando eu vi que o resultado lá foi astronômico, foi a maior votação de comunidade aqui do canal, eu já avisei o pessoal do Telegram. Quem acompanha o grupo do Telegram sabe que as informações por lá chegam com exclusividade, muitas vezes só ficam por ali mesmo. Então no dia que eu decidi, eu lembro que eu comecei de noite, o julgamento havia entrado em pausa, eu parei tudo e fui direto para entender a história. Eu busquei a linha do tempo para saber como as coisas chegaram a esse ponto do julgamento. Na primeira parte do julgamento, que corresponde aos 4 episódios iniciais da saga, eu já havia notado que o Johnny tinha provas e depoimentos convincentes com relação aos seus argumentos. Embora a sensação fosse que a Amber estivesse naufragando, eu não havia descartado completamente a hipótese dela estar falando alguma verdade. Mas quando o julgamento voltou, eu já havia gravado toda a primeira parte em 4 episódios, e então, desenrolou nessas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, me revoltou completamente. Dá pra se dizer que ela se foi pra mim no interrogatório com a Camille Vasquez, ela continuou mentindo sobre a doação, na cara de todo mundo, assim, eu fiquei indignado com aquilo. Eu prometi a totalidade, e aí depois veio o vídeo do TMZ, aquilo ali foi assim um tapa na cara. Aquele vídeo foi tão explosivo, porque para nós terapeutas, aquele tipo de ação é um sinal de manipulação, armação, de cilada e de engano. Vítima nenhuma nesse mundo tem cabeça para pedir ordem de restrição e mandar um flagrante para um tabloide ao mesmo tempo. Ainda mais o tipo de vítima que a Amber se dizia ser. Aqui corria risco de vida, porque foi para isso que ela foi pedir a ordem de restrição. Ela sentia tanto medo do Johnny, mesmo que ele estivesse na Inglaterra fazendo um show com a banda dele. Foi literalmente um tsunami, porque eu falei, meu Deus, como é fácil a gente ser enganado. Por mais que você tenha experiência, integridade, honestidade, para ouvir o outro lado, para ouvir quem está testemunhando, sempre haverá alguém para se aproveitar dessas mesmas qualidades. Sem contar que aquelas fotos eram falsas e eu estava levando muito em conta quando essas fotos estavam sendo apresentadas inicialmente. Só que o vídeo com James Franco, o testemunho da melhor amiga, da irmã dela, assim, me deixou horrorizado. É assim que eu fiquei. Eu gravei os vídeos aqui para vocês, mas vocês não tinham noção do quanto eu estava assim indignado com a panfletagem de mentiras que ela continuava dizendo nos interrogatórios, que a advogada tentava explanar ali a cada dia. E pessoalmente eu estou chocado com certas coisas que aconteceram nesse julgamento, incluindo o fato dos advogados dela mentirem em alguns redirecionamentos. A Amber mentir não chega a ser surpreendente depois que tudo fica claro. Ela tem mais a que mentir mesmo, ou iria sair dali direto para a prisão. Agora, os advogados foram longe. Aqueles especialistas estavam desprovidos de qualquer credibilidade. Não deu para acreditar em nenhum deles e, no geral, todos pareciam pertencer a uma quadrilha, sem exagero. A doutora Hughes falsificou testes psicológicos. O médico da cirurgia de mãos formou uma opinião sem ver as fotos da cena do crime. A especialista de cinema começou a mentir assim que abriu a boca e veio aquele psiquiatra, o David, e forjou completamente um diagnóstico, porque ninguém pode analisar uma pessoa com base em seu personagem. Foi um show de horrores aonde eles encontraram aquelas pessoas. Não teve
um perito que eles colocaram no banco, que passou credibilidade, todos eles pareciam estar seguindo o mesmo roteiro. Foi um desastre, um desastre. Esse julgamento como um todo foi um massacre. Um trator que esmagou a equipe inteira da senhorita Heard. Eram tantas provas irrefutáveis que comprometiam a Amber, que a doutora Elaine não sabia nem o que fazer. Teve um interrogatório que Elaine foi fazer com a Amber, que foi um terremoto. Em menos de 20 minutos, a Camille Vasquez protestou 40 vezes e a juíza acatou todos os protestos. A Elaine chegou a dizer: eu estou tentando. E depois ela encerrou sem conseguir fazer qualquer pergunta. Que tipo de advogado formula dezenas de páginas com perguntas baseadas apenas em boatos? Sem contar que quando a equipe dela estava interrogando as testemunhas do Johnny, eles pareciam estar improvisando. Principalmente quando a Elaine tentou incriminar os muffins que o marido da doutora Curry comprou de coração aberto para a doutora Curry prover um lanchinho enquanto avaliava a Amber. Esse julgamento foi movimentado porque em todos os aspectos o que se desenrolava ali dia após dia era absurdo. E quando eu digo absurdo, não é no sentido de crítica ao Johnny Depp nem à equipe dele, que inclusive foi uma equipe excelente, mas é em questão em tudo que foi afundando em relação a Amber e a equipe dela, que era um dia após o outro. Os advogados, os dois, a Elaine e o Ben Hotburn, protagonizaram cenas pavorosas, patéticas e desesperadoras. Inclusive eu tinha dito aqui em um dos episódios que se eu fosse Amber Heard, eu estaria em puro desespero. Inclusive isso que abriu um dos vídeos, eu estaria em total desespero quando eu falei, gente, isso aqui assim tá aberrante. A defesa dela estava tão desastrosa que era melhor ela ter demitido aquela equipe inteira e ter contratado outras pessoas no meio do julgamento para defendê-la. Talvez eles conseguiriam proporcionar um trabalho melhor. A impressão que eu estava tendo ao longo do julgamento reforça o que essa fonte contou ao New York Post. A equipe da Amber chegou ao julgamento completamente despreparados. Eles acharam que já tinham ganho, já que eles não tiveram que fazer nada lá no Reino Unido. Eu estou pensando em fazer um vídeo para contar para vocês como tudo aconteceu no Reino Unido, porque foi absurdo. Inclusive eu pesquisei e muitos juristas do Reino Unido disseram que foi inconstitucional como as coisas se desenrolaram naquele tribunal. Não teve um júri, foi apenas um juiz que decidiu ouvir a Amber, rejeitou as provas do Johnny e falou, eu acredito nela. Então parece que a Elaine simplesmente pegou o processo no dia anterior ao julgamento, deu uma lidinha na primeira página e falou, ó, você viu aqui, Ben? Olha, ok, essa prova aqui, mostra essa foto, esse Photoshop que a gente fez aqui no rosto da Amber, já ganhamos. O júri vai falar, não queremos nem ouvir o Johnny, vitória, senhorita Heard, você vai ganhar 100 milhões, Johnny Depp vai pra cadeia agora. A impressão é que dá é que eles chegaram no tribunal desse jeito, com uma postura arrogante, falaram, somos aqui os vencedores, já ganhamos, o que estamos fazendo aqui? Essa equipe devia ser um exemplo que ninguém pode colocar o pé no tribunal achando que a vitória está ganha. E eu acho, inclusive, vendo o que a Elaine disse, que eles nem pararam. Eu acho que ela pegou todo o material que foi usado no Reino Unido e disse, vamos replicar aqui, simplesmente porque ela andou dizendo isso. Nós vamos ver mais disso em outro episódio. Ela relatou tudo isso, não porque o material era o mesmo do Reino Unido, tudo do Reino Unido, ela só sabia dizer do julgamento do Reino Unido. Então eu acho que eles simplesmente pegaram as caixas dos processos do Reino Unido e falaram, bom, vamos usar, deu certo lá, vamos usar aqui, não precisa tirar nem pôr, não precisa mudar, acrescentar nada, vamos repetir exatamente essas linhas, esses parágrafos que a vitória já é certa. E o mais irresponsável nisso tudo, olhando para eles como advogados, é que a diferença entre os dois julgamentos é gritante. Porque lá não era a Amber que estava sendo processada, era o Tessan. Lá ela era apenas uma testemunha. Aqui era ela que estava sendo processada. Completamente diferente, o perigo aqui era real, lá não havia perigo nenhum para ela. E eu sei que é um outro agravante, que é o maior de todos eles, que é a ausência de provas. Não havia nada que corroborasse as declarações da Amber. Então a ausência de fatos que pudessem dar veracidade ao que ela estava dizendo, mais o despreparo, a preguiça e todo aquele absurdo por parte dos advogados, contribuiu para essa defesa fracassada. Se a Elaine for contratada novamente para um caso de alto perfil, eu vou ficar chocado. A antipatia da parte deles só não foi pior do que a falta de ética que os fez conduzir à abertura, à declaração inicial do julgamento, à declaração final do julgamento, que foi absurda do começo ao fim. Você encontra erros, você encontra coisas descaradas ali,
do primeiro ao último dia. De longe eu já peguei casos aqui do canal, como por exemplo o caso do Michael Peterson lá da escada. Tudo apontava para aquele homem ser condenado. E o advogado dele, o David Rudolph, me impressionou pela capacidade que ele teve de conduzir aquele julgamento. Aquele homem foi sensacional e foi um dos melhores advogados que eu já vi em todos os casos que eu peguei. Inclusive, eu estava maravilhado com a performance do Mark Rudolph e eu só falava desse caso aqui. E aí, de repente, eu tive que parar, tanto é que o episódio 1 está para sair o episódio 2 essa semana. E aí foi quando eu peguei esse caso. E aí eu me impressionei com a equipe do Johnny e me choquei com a equipe da Amber. Enfim, eu gostei muito de ter coberto esse caso. E eu super agradeço as pessoas que pediram e insistiram que eu assumisse essa tarefa. Foi uma aventura e tanto, e eu não passava por algo assim desde a cobertura acidental do caso Gabi Petito, que durou 150 dias e 18 episódios. E diferente daquele caso que terminou coberto de mentiras, esse caso foi agraciado pela justiça. Cobrir esse julgamento teve muitos desafios logísticos, maiores até que a saga Gabi Petito, por conta da duração que já estava determinada e do veredito que iria sair já de qualquer jeito. E eu cobri esse caso do começo ao fim, seguindo a mesma linha. Imparcialidade nas narrações de cada lado. Eu continuei trazendo a versão da Amber, mesmo notando que isso incomodou algumas pessoas em particular. Seria muito absurdo eu dar uma opinião no final sem ter apresentado o que me fez chegar naquela conclusão. Se é para considerar e fazer considerações, eu tenho que fazer isso em cima dos fatos, porque eles somam e agregam as minhas palavras. O que eu fiz aqui foi gerar registros que qualquer um poderá usar para consultar no futuro. Foram os depoimentos da Amber que se voltaram contra ela própria. E eu acho que uma das coisas mais legais foram que em alguns comentários eu vi pessoas perguntando: nossa, em quem você acredita? Você contou com tantas seriedades dois lados que eu não sei de qual lado você está. Eu vi uma pessoa comentando: nossa, estou indo embora porque você está dando muita ênfase para Amber. Eu vi outras pessoas falando que estavam quase acreditando na versão da Amber porque eu estava contando. E eu fiquei muito feliz por ter sido reconhecido nessa questão, que eu acho que é importante. A gente precisa ser imparcial para chegar na verdade. A omissão de fatos, ela não prejudica ninguém, ela apenas esclarece. E eu acho que, no geral, esse caso convida muitos a fazer uma reflexão, porque muitas pessoas com público e alcance tinham a oportunidade para comentar sobre esse caso, e muitos também se recusaram porque não pega bem para a agenda ou para esse complô coletivo da mídia e afins. Já no final, quando sobrou algum tempo, eu pesquisei, eu fui assistindo alguns vídeos no YouTube para ouvir opiniões das pessoas, para ver como o caso estava repercutindo, e eu vi que alguns criadores que não estavam cobrindo o julgamento, mas expressaram uma recapitulação resumida dos eventos, expressaram uma opinião. Só que dessa vez, pelo fato da vítima ser um homem, eu presenciei essas pessoas abordando o assunto de um jeito que eu nunca vi antes, com neutralidade na opinião. Então eu dei uma olhada em situações anteriores, onde não havia prova nenhuma, só a declaração da mulher, já condenaram o homem sem prova nenhuma. Mas nesse caso aqui, mesmo com muitas evidências, a opinião era completamente neutra. Foi perceptível para mim que muitas pessoas só chegaram a fazer esses comentários rasos sobre o fato porque esse julgamento tomou proporções gigantescas em todo o mundo. O assunto da violência doméstica masculina não acaba aqui. E o assunto da violência doméstica feminina não foi enterrado debaixo desse caso. Essa história nunca foi sobre derrubar o outro lado ou provar que só homens são vítimas. Essa história veio para esclarecer que qualquer um pode ser uma vítima, incluindo um milionário. O movimento Me Too começou de um jeito, mas hoje se tornou um monstro político. E quem acompanha sabe do que eu estou falando. Infelizmente, houve uma debandada de acusações falsas que destruíram carreiras. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso. A organização Time's Up, criada para combater o assédio, que inclusive conta com a presença da Reese Witherspoon, da Amy Schumer, da Brie Larson e outras personalidades em seu conselho, gastou a maior parte de suas doações em salários executivos e apenas uma fração em custos legais para ajudar as vítimas. E isso tudo está exposto nos registros públicos. A organização, que é composta pela Time's Up Foundation e Time's Up Now, arrecadou $3.770.000 em 2018,
no seu ano de fundação. E ela gastou 1.407.000 em salários e apenas $312 mil defendendo pessoas que sofreram assédio. Sabe o que aconteceu com a outra parte do dinheiro? Foi gasto em conferências luxuosas e elegantes em hotéis caríssimos dos Estados Unidos. Não é de hoje que essas organizações só servem para arrecadar dinheiro e servir como instrumento político. Mas ajudar como se propõem, eles não fazem. Nem sempre vítimas têm cara de vítimas, nem sempre agressores têm cara de agressores. Amber Heard é uma mulher muito bonita e, a princípio, você nem consegue acreditar em tudo que ela foi capaz de fazer. Mas ela fez. Tanto homens quanto mulheres têm vantagens e desvantagens que o outro lado não possui. Esse caso não é o revés para as mulheres, é uma vitória para as verdadeiras vítimas. O veredito não é um retrocesso, é um passo à frente. É um sinal de que não importa seu gênero ou sexo, você não pode acusar falsamente alguém de algo que não fez. A primeira testemunha foi empossada em 12 de abril e de lá para cá, 23 dias de depoimentos, um dia de alegações finais e, claro, o veredito. Isso tudo está aqui no canal, em 10 episódios. E eu agradeço o voto de confiança, o apoio, os comentários, o incentivo e a gentileza. Foram várias noites sem dormir, inclusive noites seguidas, mas eu não me arrependo de nenhuma delas. Conheci pessoas maravilhosas e incríveis através desse caso, pessoas que chegaram nesse canal, e eu fico muito feliz por isso. E eu também fiz o que nunca imaginei fazer, cobrir um julgamento. E eu vi o que nunca imaginei ver, uma unidade absoluta em apoio à vítima e contra a agressora. Foi um trabalho totalmente inesperado, mas muito gratificante. E é maravilhoso saber que eu fiz parte disso. Eu sou Gustavo Negreiros e foi uma honra. Então, pessoal, esse episódio ele sela definitivamente o julgamento, mas não significa que acabou. Pelo menos teremos mais 3 episódios dando continuidade em tudo que já está acontecendo. Vocês se preparem com o episódio que vai sair contando o que a Elaine andou aprontando depois do veredito. Eu vou fazer o possível para que esses episódios saiam logo nessa semana. E a biografia da Amber vai sair depois desse, é prioridade. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer uma biografia do Johnny Depp também. E você que chegou aqui exclusivamente por causa do julgamento, te convido a dar uma chance e conhecer as outras atrações aqui do canal. Eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar desse nicho True Crime, onde casos criminais são relatados, mas as histórias aqui são muito legais, são fantásticas e elas também não focam apenas no True Crime. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site, o livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Você ganha autografado se quiser, marcadores, um pôster exclusivo. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Acredite, esse livro tem mais reviravoltas que o julgamento. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises dos episódios são postadas por lá também. E a gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!